A paz do Senhor Jesus. Eu sou Daniel e quero te convidar para que hoje nós estudemos a respeito da pessoa do Anticristo. Meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Quero te convidar para que, antes de mais nada, se você já se interessou nesse conteúdo, inscreva-se neste canal, deixe o seu gostei, o seu like e também compartilhe este vídeo para outras pessoas, para que eles também sejam alcançados e também abençoados pela Palavra de Deus. Nós estamos estudando uma série de reflexões bíblicas a respeito do fim dos tempos. E eu estou hoje atendendo pedidos de alguns dos nossos inscritos que nos pediram para que nós falássemos a respeito do Anticristo. E fica aqui dito, se você tem algum assunto em mente, que você tem dúvidas e deseja aprender mais, então escreva nos comentários qual assunto você desejaria que este canal produzisse para você. Bem, queridos, eu quero dividir esse nosso assunto em duas partes, em duas etapas. A primeira etapa, nós iremos tratar a respeito de quem é o Anticristo na Bíblia Sagrada, o que a Bíblia fala sobre ele. Na segunda etapa, nós iremos falar a respeito das suas atividades. Então, vamos para a nossa primeira etapa. Quem é o Anticristo? Muitos têm tentado entender ao longo dos anos, das décadas, quem é esta figura que a Bíblia cita em algumas ocasiões. Alguns tentam afirmar que o Anticristo nada mais é do que um espírito, nada mais é do que uma influência, e não é uma pessoa, é o que muitos dizem, com base nos textos que estão na primeira carta de João. O texto lá diz no capítulo 2, versículo 18, no capítulo 4 também, eu vou deixar as referências bíblicas na descrição. O texto lá diz que o Anticristo, o espírito do Anticristo, já está no mundo. E com base nisso, muitos supõem e afirmam que o Anticristo não será uma pessoa de fato. Contudo, a Bíblia, ela explica ela mesma. E nós encontramos também na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, o texto que nós iremos ler agora, no versículo de número 3. O texto diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Esse texto é bastante interessante. Ele afirma que haverá alguém que surgirá. Olha o que nós encontramos aqui no versículo de número 3. O homem do pecado, o filho da perdição. E ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus. Como você percebeu, esse texto está falando de uma pessoa, de um ser humano. E o texto nos mostra que é um homem. É lógico que nós concordamos com a ideia de que, de fato, o espírito do Anticristo já está no mundo, desde os primórdios da igreja. E aqui nós entramos na definição de Anticristo. Anticristo é aquele que se opõe a Cristo. Anticristo é aquele que se levanta contra Cristo. E em um sentido bíblico é também aquele que tenta se passar por Cristo. É um falso Cristo. Neste sentido, nós podemos concordar sim, que o espírito do Anticristo, como diz a Bíblia, está no mundo. Ou seja, a inclinação natural do homem, pecaminosa do homem, que é instigada por Satanás de se levantar contra as coisas de Deus, contra as coisas de Cristo, já está no mundo. Os pensamentos de falsos profetas, os ensinos de falsos cristos já estão no mundo. E a Bíblia diz que esses são anticristos. Agora, existirá em um breve futuro
alguém que se levantará como o anticristo, como a figura principal, que se levantará e liderará a rebelião máxima da humanidade contra o seu Criador. Talvez você esteja agora pensando, mas quando ele surgirá? Biblicamente, nós entendemos que o anticristo surgirá após o arrebatamento da Igreja de Cristo. Se você não assistiu, assista nosso vídeo anterior, 2 vídeos onde nós tratamos a respeito da grande tribulação e mostramos o porquê de a igreja ser arrebatada antes da tribulação e antes do aparecimento da manifestação pública do anticristo. Queremos mencionar apenas um texto, que é o que está na carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo de número 7 do capítulo 2. Porque o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse texto está falando de alguém que resiste o aparecimento público, manifestação pública do anticristo. E esse alguém é o Espírito Santo e o seu poder através da igreja de abençoar este mundo. O anticristo surgirá, então, após o arrebatamento da igreja. Será neste momento em que ele se manifestará publicamente. A história já conheceu alguns homens que se levantaram e quando se levantaram foram titulados por muitos como sendo o anticristo, por tamanha perversidade desses homens. Contudo, eles não eram o anticristo, eram um ensaio, um preparativo para este homem que viria e virá. Esta foi a nossa primeira parte a respeito do anticristo. Eu te lembro que se você não é inscrito neste canal, se inscreva no botão aqui abaixo. Deixe seu like para fortalecer o nosso engajamento e também compartilhe para outras pessoas. Compartilhe, envie para que sejam abençoados pela palavra de Deus. E lembremos sempre que informação é bom, mas salvação é indispensável. Entregue sua vida a Jesus. Se você não fez isto ainda, entregue seu coração a Jesus e que Ele assim abençoe você e a sua família para todo sempre. Amém.